Bom, vamos lá, acho que podendo ir começando, o pessoal vai entrando aí. O primeiro, me apresentar, para quem não me conhece, sou o Marco Bismarck, sou um dos sócios da TAG, estou na empresa aí há mais ou menos 12 anos. Queria agradecer também a participação do Felipe De Luca, da Bulgari, do Paulo Beliboni, da Velt, para a gente fazer esse papo aí sobre bolsa, sobre renda variável. A ideia aqui é o Dan, nosso sócio também, responsável pela área de gestão, vai falar um pouquinho rapidamente de cenário, falar um pouquinho do que a gente fez nesse período, nessa estratégia de renda variável, e aí depois a gente vai fazer um bate-bola aí com o Felipe e com o Paulo, falando um pouquinho de como eles estavam posicionados, o que eles fizeram aí durante a crise, como que eles estão vendo o mercado aí para frente, daqui para frente, e vamos discutir aí alguns cases e depois a gente abre para perguntas. De novo, obrigado aí pela presença de todo mundo. Vamos lá, Dan. Bom, boa tarde. Para os poucos aqui que não me conhecem, eu sou o Dan Cava, sou responsável pela área de gestão da TAG. Quero agradecer, antes de fazer uma breve análise aqui de cenário, quero agradecer primeiro para os nossos parceiros na TAG que colocaram esse evento aqui de pé. Acho que quando a gente faz um evento assim, parece que é fácil, é só fazer um convite, mandar e que as coisas vão acontecer, mas demanda tempo e esforço de muita gente e várias áreas envolvidas. Então, quero agradecer a vocês todos, alguns estão aqui no call. Quero agradecer ao Paulo e ao Felipe, que a gente sabe que uma quinta-feira à tarde, final de mês, é sempre complicado. E agradecer aos participantes, a gente espera que a gente consiga ajudar vocês. Eu vejo aqui nomes de parceiros, clientes, amigos e, se Deus quiser, futuros clientes também. Eu não quero me estender muito em relação a cenário, eu queria deixar só algumas mensagens, né? A gente está vivendo num momento de uma crise econômica muito forte, muito aguda. A gente já passou por crises econômicas maiores do que essa, mas nunca nenhuma crise ela foi tão rápida e acentuada como essa aconteceu, principalmente pelas características da origem da crise, que é uma pandemia muito diferente num mundo muito conectado. Então, acho que a primeira mensagem que a gente queria passar aqui é que a gente entende a gravidade da crise, a gravidade da situação, e a gente precisa ter a humildade de reconhecer que a visibilidade de cenário para as próximas semanas e para os próximos meses ela é baixíssima. Então, a gente não pode, de forma alguma, minimizar o tamanho da crise, a gravidade e os efeitos que ela tem, não só na economia, mas socialmente, porque, de fato, a gente está passando por uma situação extremamente complexa do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Mas, por outro lado, como investidores, a gente precisa parar e ter um posicionamento e um pensamento mais racional e acho que se tem alguma coisa boa nisso tudo é que toda crise ela traz oportunidades, né? E oportunidades do lado dos investimentos que a gente está falando aqui, porque é o que importa para a gente. E a gente na TAG a gente é muito cético em relação a isso, né? Acho que vocês todos devem estar lendo jornal, vendo notícias na televisão e fala-se muito em mudanças de hábitos, o mundo vai mudar, vai ser tudo diferente. A gente é cético no sentido de que muitas das coisas que estão sendo faladas, elas não aconteceram de um dia para o outro, elas foram aceleradas. E a gente pode dar vários exemplos aqui em relação a isso, e o Felipe e o Paulo vão tocar nesses temas quando eles falarem aí onde e como eles estão se posicionando. Então, só para dar alguns breves exemplos, né, o varejo online nos Estados Unidos, ele estava ganhando market share em relação ao varejo físico na ordem de 1% ao ano. Ele ganhou 10% de market share em 2 meses. Então, teve uma aceleração de quase uma década em 2 meses. E a mesma coisa que está acontecendo no varejo está acontecendo em outros setores da economia. Então, desse ponto de vista, toda crise, mas especialmente essa crise, ela traz vencedores e traz perdedores. A gente tem várias empresas e vários setores da economia que vão sair fortalecidos. E várias empresas e vários setores que, infelizmente, vão sair enfraquecidos e algumas dessas empresas elas não vão sobreviver no longo prazo. Então, como investidores, a gente precisa sempre estar bem posicionado para as próximas grandes tendências do mercado. E a melhor maneira de fazer isso é estando alocado nos gestores corretos. E é por isso que a gente fez o convite aqui para a Bulgari e para a Velt, que
que são gestores que têm mais de 10 anos de experiência, já passaram por diversas crises, em vários momentos que a gente viu o índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa do Brasil, ter longos períodos de queda, e mesmo em períodos de queda do índice, esses gestores conseguiram mostrar performance positiva. Então, a mensagem que a gente quer passar aqui, para não me estender muito, é uma mensagem de cautela, no sentido de que a gente entende a gravidade da crise e a gente tem a humildade de reconhecer que o cenário é extremamente incerto. Mas a gente precisa ter a racionalidade e o sangue frio de entender que toda crise traz oportunidades, e se a gente tiver com um portfólio balanceado e no tocante à renda variável alocado nos gestores corretos, a gente vai conseguir ter ganhos no médio e longo prazo, mesmo que o curto prazo seja relativamente incerto. Então, sem me estender muito, eu passo a palavra para o Marco Bismarck, que é o nosso sócio na TAG, responsável por fundo de fundos. Ele vai moderar esse painel aqui hoje para a gente. Obrigado de novo aí pela participação de todos. Obrigado, Dan. Bom, vamos lá. Acho que para a gente começar, vale fazer cada um de vocês fazer uma breve introdução, enfim, da casa e dos processos, para depois a gente falar um pouquinho de posicionamento, como que vocês vinham posicionados e o que vocês fizeram aí durante esse período. Vamos começar pelo Felipe, depois o Paulo em seguida. Tá ótimo. Primeiramente, obrigado aí, pessoal, pela oportunidade aí de estar falando aí com clientes de vocês e obrigado aí para os participantes também, pelo interesse e atenção. Bom, a Bogaria é uma gestora que, como o Dan falou, já tem mais de 10 anos de existência, né? É uma gestora do Rio de Janeiro. Acho que conseguiu, ao longo desses 10 anos, consolidar aí uma performance muito boa e muito consistente, né? Nós temos uma filosofia de investimento que é orientada justamente para identificar essas tendências e essas oportunidades que o Dan descreveu aí, essas mudanças nos fundamentos, né, ao longo do tempo, né? Empresas que vão bem, empresas que vão mal. Então, a gente está completamente dedicado em entender como as empresas estão se transformando ao longo do tempo e identificar situações particulares que são muito favoráveis para a criação, para uma boa trajetória de criação de valor ao longo do tempo, né? A gente acredita que se a gente conseguir, ao longo do tempo, identificar um conjunto de oportunidades em empresas que estão muito bem posicionadas do ponto de vista competitivo, que estão operando em um mercado que tem boas perspectivas de crescimento, empresas que são bem tocadas, se a gente estiver pagando um preço próximo do razoável, a gente vai conseguir compor bons retornos com consistência ao longo do tempo. Então, o que a gente faz é exatamente isso. Enfim, nós temos hoje aí perto de 4 bilhões de reais sobre administração, somos 6 sócios, 12 membros no total, dentro da companhia, incluindo os sócios, e todo mundo focado para atividade de investimento em renda variável, né, fazendo a mesma coisa, e trabalhando juntos já há algum tempo, né? Então, acho que, no geral, em relação à Bogaria, é isso. Eu não sei se você quer apresentar o Paulo agora e depois a gente entra... Isso. Vamos lá. Deixa o Paulo falar um pouquinho então da Verde, depois a gente fala mais focado na parte de renda variável em si. Show. Bom, gente, primeiro também, antes de tudo, queria agradecer ao Marco, agradecer ao Dan, a turma da TAG, especialmente a todo mundo que está aí assistindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho mais sobre a Velt, falar um pouco sobre como a gente tem enxergado do ponto de vista de investimento essa situação toda que a gente está vivendo, que é totalmente diferente do que a gente já viveu. E falando um pouco da Velt, a Velt é uma gestora de investimentos baseada aqui em São Paulo. O que a gente faz, basicamente, é investimentos de longo prazo no Brasil. E apesar de serem investimentos em ações, né, de bolsa, etc., o que a gente diz muito é que a gente é quase que, na verdade, uma holding que busca investir nos melhores empresários, nas melhores empresas do Brasil. Então, é uma visão sempre muito de longo prazo e com uma estratégia sempre de investimento que é bastante parecida até em vários aspectos com o que o Felipe descreveu da Bogari, mas se consiste, na essência, em identificar bons negócios, mas especialmente negócios com pessoas muito boas por trás, que por terem esses times de empresários, executivos, conselheiros, de pessoas realmente especiais por trás, vão ter ciclos longos de geração de valor operacional muito fortes e que a gente, como investidor,
vai se beneficiar desses ciclos tendo retornos interessantes para o nosso fundo. Então, na essência, é quase como se fosse uma holding, assim, de procurar os principais empresários e empreendedores do Brasil e se associar a eles quando o preço que a ação estiver negociando na Bolsa oferecer, na nossa visão, uma oportunidade de risco-retorno atrativa, para estar associado a eles estão, por tanto tempo quanto possível, capturando junto com a geração de valor do negócio o retorno para o nosso fundo. A gente tem hoje perto de 8 bilhões de reais sob gestão, somos 7 sócios, a gente existe há 13 anos, eu estou aqui já, completo 10 agora em junho, e a empresa como um todo hoje tem perto de 30 pessoas. Boa. Obrigado. Aí vamos então passar para falar um pouquinho de como que vocês estavam vendo enfim, a bolsa, o mercado, antes disso tudo acontecer, e qual foi a decisão, o que vocês fizeram ao longo desses 2 últimos meses aí, março, 3 na verdade, né? Março, abril e agora maio. Vamos lá. Podemos começar pelo Felipe de novo, né? Vamos lá. Bom, do nosso lado, a gente estava construtivo, Marco, com o mercado. A gente estava com os fundos bem alocados, né? Tinha uma posição de caixa até razoável, de uns 10%. Né? A gente, por perceber talvez um sobreaquecimento do mercado pontual ali, alguns ativos estavam num nível de preço já não tão interessantes, a gente foi reduzindo um pouquinho para abrir oportunidade de identificar preços melhores em outros ativos, até nos mesmos ativos, mas muito pontual, né? A gente estava com uma visão, sim, construtiva, né? As empresas do nosso portfólio naquele momento estavam com uma dinâmica excelente, né, operacional, né? Até que, de certa forma, se confirmou nos resultados do primeiro trimestre. Os meses de janeiro e fevereiro foram muito, muito bons para a maior parte das empresas do nosso portfólio. Então, a gente estava animado, a gente viu um mercado assim, onde as empresas estavam com uma dinâmica muito boa, uma perspectiva talvez de aí, aceleração de crescimento, né, com eventual melhora de condições econômicas no Brasil, né, em função das reformas e tudo mais. E o nível de preço, que por mais que não tivessem grandes barganhas no mercado, era um nível de preço razoável, né? Então, a gente estava feliz em estar alocado e com um grupo de empresas que a gente acreditava que estavam muito no trilho, estavam numa dinâmica muito boa e queriam ter uma boa trajetória aí de criação de valor, né? E aí a gente foi surpreendido pela crise, acho que como todos os players aí de mercado, né? Uma crise que aconteceu, tem uma natureza diferente, né? E aconteceu numa velocidade também muito diferente das crises que a gente está acostumado a viver. É uma crise diferente, né? Uma crise tem o foco dessa crise é na saúde, né? Uma questão de saúde, então não é a nossa competência, é o negócio mais difícil para a gente acompanhar, a gente somos meros observadores, né, desse negócio todo, né, buscando entender o que está acontecendo e tudo mais, mas com muita dificuldade de antecipar as coisas e, enfim, tomar decisões baseadas nisso aí. Então, o que a gente fez, quando a gente entendeu, né, a magnitude da crise, o tamanho do impacto, né, que isso ocorreu ali, provavelmente, ali na segunda semana de março, né, foi ali que realmente a gente viu o tamanho do problema, né? Ali você começou a ter uma visibilidade de que a questão hospitalar levaria as autoridades aí de fato, na maior parte dos países, a fazer os lockdowns e tudo mais, as quarentenas. E aí a gente começou a tentar entender as consequências de segunda ordem disso aí, e a gente viu que potencialmente, apesar da incerteza, que potencialmente o tamanho do efeito econômico seria muito grande, né? E aí rapidamente a gente reuniu todo o time para avaliar o portfólio, né, dentro desse cenário de incertezas, né? Então o que a gente fez foi botar uma ênfase maior na análise de cada papel que a gente tinha na carteira de travessia, né, de capacidade dessas companhias atravessarem um período muito difícil, um período onde a demanda e a receita estaria comprometida, né, em uma magnitude relevante por um tempo razoável, uma boa parte do ano, e como ficaria a estrutura de capital dessas companhias, né? Essas companhias teriam condições de atravessar por conta própria ou se elas teriam que, em algum momento, acessar mercado, né? Então, a gente fez esse exercício, reuniu os analistas e, enfim, foi uma semana bem intensa, né? Conversou com muita gente do setor também, né? Falou com as companhias, falou com os participantes aí dos setores que a gente investe para ter uma ideia, né, do tamanho do impacto. E aí o que a gente viu é que, acho que isso aí foi até natural, que é muito do perfil das companhias que a gente investe, é que o grosso da nossa carteira passou bem, né, nessa avaliação aí de estrutura de capital, de alavancagem operacional e tudo mais, né.
Acho que a gente está ali, tem um viés de investir em companhias boas, tem um viés de investir em companhias que têm vetores micro muito fortes, né? E companhias que não têm uma alavancagem financeira nem operacional muito elevada, né? São companhias mais estáveis, né? Então, assim, no geral, as companhias passaram muito bem, a gente ganhou conforto de que as empresas estavam bem preparadas para trabalhar aí com um cenário de vários meses com demanda comprometida, né? Sem necessariamente precisar fazer um aumento de capital ou acessar a dívida em termos desfavoráveis. Embora muito dessas empresas, e até foi uma atitude que a gente aplaudiu, foram proativas e já no primeiro momento já levantaram linhas de dívida em termos não tão caros, né, para garantir aí, para ter uma margem de segurança maior nessa travessia, né? E aí, a partir desse ponto, conforme o mercado foi também, a crise foi se desenvolvendo e o mercado foi caindo, né, e o preço de algumas ações, acho que o mercado, no primeiro momento dessa crise, ele caiu de uma forma muito homogênea, né? O mercado fica meio dominado por fatores técnicos, né, e não fundamentais. A gente teve a oportunidade, após fazer essa avaliação de papel a papel da carteira, de comprar e aumentar a posição de uma série de empresas que já estavam no portfólio num nível de preço muito atrativo, né? Num nível de preço que, apesar da incerteza, a gente conseguia ver ali que a probabilidade de a gente ter um bom retorno num prazo de 2, 3 anos era muito elevada, né? Então, a gente aumentou uma série de posições da carteira, como Natura, Equatorial, BR Distribuidora, Sul América, a própria Intermédica, nesse momento, né? A gente também, botando esse caixa que a gente tinha para trabalhar, a gente também identificou algumas companhias que, por navegar bem essa crise, né, tem um perfil assim mais de navegar melhor, como o Carrefour e a própria B3, elas outperformaram muito, né? Então, relativamente, elas ficaram menos atrativas. A gente aproveitou também para vender essas empresas para aproveitar outras oportunidades que a gente julgou mais interessantes, né? Como foi a originação de posições como o Banco do Brasil, que acho que a gente comprou muito barato, o Banco do Brasil, e o Pactual também. Dois investimentos que a gente acha que a gente fez num nível de valuation muito distorcido, né? Então, foi mais ou menos isso que a gente fez e essas foram as consequências aí no portfólio. Boa. Passo a palavra para o Paulo agora falar um pouquinho do que vocês fizeram nesse período aí. Show. Vamos lá. A gente, acho que assim como o Felipe, a gente também estava construtivo no começo do ano. Ano passado foi um ano muito forte, né, na Bolsa, mas a gente estava construtivo com o fato de a gente estar enxergando um cenário aí de Brasil, apesar de não ser muito a nossa praia a parte macro, é um cenário que parecia se desenhar um cenário com maior estabilidade, né? E tendo maior estabilidade, é uma condição importante para que as empresas possam construir os seus negócios e gerar valor ao longo do tempo. Então, a gente estava num momento ali mais construtivo com os negócios, com várias posições ali no fundo de empresas fazendo trabalhos muito legais para gerarem valor por vários e vários anos. E assim como todo mundo, a gente também foi pego de surpresa pela pandemia, né? E acho que no início não dava nem para ter ideia da dimensão que a crise ia tomar, do tamanho que a gente ia ter de problema, tanto na área de saúde e da extensão que ia necessitar para uma solução disso, e também das consequências que ia ter para o lado de economia. E então foi um momento que deu uma chacoalhada geral, assim, que a gente parou para revisitar muitas coisas, e foi umas semanas ali de bastante trabalho, tem sido até agora, na verdade, e aonde a gente passou a olhar para o portfólio como um todo, e em cada uma das situações específicas tem muitas variáveis mudando, né? E muitos impactos que podem ter, muitos efeitos que podem ter, alguns que vão ser mais conjunturais de curto prazo e outros que podem ser mais estruturais e acabar permanecendo mesmo pós a crise, né? E aí, só antes de entrar no que a gente fez, né, no portfólio, né, a gente entrou, no começo da crise, a gente estava perto de 80% investido, então tinha 20% do fundo que estava em caixa, assim como no caso do Deluca, um pouco em função desse movimento tão forte de preço que a gente viu no meio para o final do ano passado, que fez com que algumas situações, apesar de super interessantes, tivessem remunerando menos os riscos para a gente como investidor, e aí, por conta dessa disciplina que a gente tem com risco-retorno, a gente acabou fazendo algumas reduções. Então, a gente entrou com esses 80%, mas aí, só para contextualizar um pouco do que a gente fez nesse momento no portfólio, eu acho que vale falar sobre duas coisas, né? Primeiro, é o fato de que a gente investe sempre com uma premissa básica de que momentos de grande instabilidade vão acontecer
vira e mexe, num país que nem o nosso. E a gente investe há muito tempo, eu estou há 10 anos na Velt, o Maurício faz isso já há mais de 20 anos, que é o nosso gestor. E a gente já passou por diversas crises diferentes. Essa certamente é uma das mais agudas que a gente está vivendo. Eu posso falar por mim, é a mais aguda que eu tô tendo experiência. Mas a gente sempre constrói o nosso portfólio tendo em mente que esses momentos de instabilidade acontecem. E isso nessas horas ajuda um pouco, porque a gente acaba tendo um portfólio que já está construído com uma cara que aguenta um pouco melhor esse tipo de situação. E o segundo ponto é o fato de que os fatores que a gente procura nos nossos investimentos em tempos normais, eles acabam sendo muito parecidos com os fatores que são importantes em tempos anormais de crise desafiadores como esse, né? Que é a qualidade da empresa e especialmente a qualidade da gestão, porque no final das contas quem tem que reagir a tudo que acontece nessa hora são as pessoas que estão lá tocando o negócio, e a diferença entre conseguir enfrentar isso bem ou não acaba sendo, em parte, pela qualidade do negócio e resiliência que ele tem, mas também muito em parte pelo trabalho que as pessoas que estão na linha de frente em cada empresa fazem para reagir a tudo isso, né? E aí tem um fator específico dentro disso, que esse sim a gente gastou, e aí bem parecido também com o Felipe, lá na Bogaria, a gente gastou um tempo bem relevante durante 1 ou 2 semanas, passando uma lupa na questão da resiliência das empresas, dos negócios. Então, a gente sempre olha para isso em tempos normais, mas foi um momento que a gente passou uma lupa para ver um pouco algumas simulações assim que a gente nunca tinha feito, acho que ninguém tinha feito, de imaginar que alguns negócios ficariam por 3, 4 meses com uma queda de 80%, 90% de faturamento. Então, foi um momento que a gente passou a lupa ali negócio a negócio para entender um pouco. A gente criou até alguns índices aqui, compondo diversas variáveis que influenciam a resiliência dos negócios, como o balanço, como exposição a derivativos de câmbio, como a dominância no setor, market share, como a qualidade das pessoas, enfim, uma série de fatores que a gente construiu para poder passar, de fato, essa lupa e construir uma opinião sobre a resiliência dos negócios que a gente tinha no portfólio, né, das empresas que a gente investe. E assim como no caso da Bogaria, acho que a nossa conclusão foi mais um reforço de que a nossa carteira, nossas posições, especialmente as principais posições do fundo, eram posições que tinham bastante resiliência e que estavam muito bem posicionadas para enfrentar isso tudo. Então, em função disso, a composição do portfólio acabou mudando muito pouco nesse período. A gente começou lá com 80% investido. Em termos de nomes, teve muito poucas mudanças. Teve uma ou outra posição pequena que a gente acabou vendendo, não por não gostar da posição, mas mais para poder focar o tempo nesse trabalho e entender tudo que estava acontecendo em cada uma das posições mais relevantes para a gente, por uma questão de prioridade. E a gente também aproveitou, assim como o Felipe comentou, a gente aproveitou a queda de preço que teve ali nos meses iniciais, que foi meio generalizada. É interessante, a gente faz alguns gráficos para olhar isso, que nas primeiras semanas ali, o nosso universo inteiro caiu alguma coisa entre 30% e 50%, com algumas exceções, né? Algumas empresas mais alavancadas caíram mais e outras específicas que passaram mais ilesas por isso. Mas a grande maioria, se você fizer um recorte de 90% das posições, caíram ali alguma coisa entre 30%, 50%, 60%. E a gente acha que as empresas não são impactadas de forma igual nesse momento. Então, no meio desse pânico generalizado, dessa queda meio generalizada, a gente acabou aproveitando para aumentar o tamanho de algumas posições. Então, a gente acabou concentrando um pouco mais posições como Natura, posições como Magazine Luiza. E algumas posições que eram pequenas acabaram se tornando mais relevantes no portfólio. Uma delas é a Stone, que a gente vai falar um pouco mais depois. Mas, em função dessa questão de ter a resiliência, de ter uma queda de preço bastante grande, e em muitos casos ter um valor de longo prazo até pouco impactado por tudo isso, a gente acabou aproveitando o momento para fazer aumentos nas posições. O exposure do fundo chegou perto de 95%, foi ali entre 90% e 95%. E aí, ao longo das últimas 2, 3 semanas, com esse rebound forte que o mercado tem tido, né, a gente vem aproveitando também para fazer algumas reduções pontuais também, não teve nenhuma grande venda, mas a gente tem reduzido algumas posições à medida que o cenário que a gente enxerga hoje, que é um cenário ainda de bastante incerteza, bastante dúvida em relação ao que pode acontecer, tanto do lado de saúde quanto do lado econômico, e tanto para o negativo quanto para o positivo, né? A gente pode ter, pode demorar muito mais para as questões se resolverem, assim como a gente pode ter um novo antiviral, uma vacina que surja muito mais rápido. Então, em função desse cenário de muita incerteza e dos preços terem se valorizado de forma muito relevante e não parecerem hoje, em muitos casos, refletir tão bem assim os riscos que a gente, como acionistas das empresas, está correndo, a gente acabou fazendo algumas reduções e o nosso exposure voltou para perto de 80%, 85%. Então, a composição do portfólio mudou muito pouco
e o nosso exposure hoje voltou mais ou menos perto do exposure que a gente estava no início disso tudo. Mas não quero me alongar muito mais aqui, acho que era um pouco isso que a gente tinha do que a gente fez. A gente pode seguir, né, Marco? Pô, vamos lá. A gente sabe que é um período muito difícil de fazer conta, de fazer valuation, enfim, acho que juntar duas perguntas de uma aqui, né? Como é que vocês estão vendo, então, daqui para frente e o que vocês têm usado para fazer conta das empresas? Quais são os cenários de estresse, os principais que vocês têm usado para ter algum conforto em termos de valuation? Bom, o cenário para frente é nebuloso, né? Então, acho que de novo, o foco central aí da crise é a questão do vírus. É muito difícil saber o que vai acontecer, né? Então, acho que não dá para falar muita coisa a respeito disso. O que dá para falar é que, alinhado com o que a gente falou antes, acho que o Paulo também falou muito alinhado com o que eu falei, é que dá para saber que tem um grupo de empresas que vão atravessar bem esse período difícil, né, de demanda, de choque de demanda, empresas com receita caindo 50%, 60%, 70% durante alguns meses, durante aí um período, vão atravessar e vão sair fortalecidas, né? Isso dá para saber, né? E aí, eu acho que uma variante interessante disso aí, ou uma consequência interessante, é que a gente já viu isso acontecer em outras crises no Brasil, né? Acho que assim, essa concentração que tem em alguns setores, alguns segmentos da economia no Brasil, elas têm como origem, muitas vezes, essas crises, né, que a gente passa aqui, né, onde os mais fracos ficam pelo caminho e os mais fortes acabam se fortalecendo. Então, assim, esses oligopólios, essa concentração de mercado, por mais que a gente não saiba exatamente como isso vai acontecer agora, a probabilidade da gente ter uma série de setores passando por um movimento parecido hoje, ela é muito elevada, né? Então, assim, essas empresas que no nosso portfólio, que na nossa visão vão atravessar bem, são empresas também que vão sair muito fortalecidas do ponto de vista competitivo, né? Essas empresas, em grande parte, elas têm no seu crescimento um vetor que é mais micro do que macro, tá? Então, assim, obviamente o macro é importante, ele vai definir o ritmo de crescimento, de certa forma, impactar, vai. Mas tem ali um fator secular, um fator estrutural por trás dessas teses de investimento que é o vetor preponderante, né? E que vão continuar, em alguns casos até acelerar também, como o próprio Dan falou no início, né? Então, assim, essas posições muitas vezes estão ao redor de temas que vão se fortalecer. E aí tem a questão competitiva também. Provavelmente essas empresas vão estar se beneficiando desse tema secular com menos competição, né? E quando você tem menos competição, você tem mais retorno, né? Isso é muito natural, né? O que se observa ao longo da história. Então, a gente acha que isso aí dá para saber, né? Que a gente vai ter empresas que vão sair fortalecidas e empresas vão sair com nível de rentabilidade melhor e talvez se beneficiando de ganho de mercado, acelerando o crescimento por ganho de mercado, né? E aí tem uma série de empresas aqui que a gente acha que se encaixam nessa questão, né? Você tem aí a Intermédica, que a gente vai falar também aqui um pouquinho mais tarde, tem a BR Distribuidora, você tem a Locamérica, você tem a própria Natura, enfim, a Guararapes, que é uma empresa que está sofrendo para a burra aí nesse período, mas que vai sair muito fortalecida desse negócio, ali a Renner, né? O setor de varejo aí está sendo exterminado. Então, isso aí eu acho que é o que dá para saber para frente, né? Fora isso, o que vai acontecer, em que velocidade a gente vai sair dessa crise, quais vão ser as consequências macroeconômicas, é muito difícil, né, prever isso aí, né? Então, a gente está pautando muito mais nossa análise e nossas decisões de investimento em cima de entender essas dinâmicas aí de cada setor, de cada companhia, né? Então, acho que é isso aí. E do ponto de vista de avaliação das empresas, né, valuation, o que a gente fez foi botar uma ênfase maior em entender essa curva de recuperação, né, dessa crise, né? Essa curva aí vai ser em U, vai ser em V, vai ser em L, vai ser agora até o pessoal criou uma nova curva, que é o swoosh da Nike, né? Então, assim, você tem aí várias alternativas para escolher, né? Então, o cenário é muito incerto. Então, é meio que tentar, a nível micro, entender qual é mais ou menos o desenho dessas curvas de recuperação de setor para setor, e aí tem variações muito grandes, né? Então, a gente está falando aqui de varejo agora, do exemplo da Guararapes. Esse é um setor que provavelmente
por mais que a empresa vá sair fortalecida, vai ter ganhos de participação de mercado, é um setor que a recuperação tende a ser mais lenta, né? Você tem aí a questão da renda, que é importante, no final das contas é um gasto meio que discricionário, isso aí vai jogar contra. Você tem a questão dos pontos de venda, né? Grande parte das lojas estão em shoppings, ninguém sabe direito como é que vai ser o comportamento do consumidor, mesmo que depois dessa situação se acalmar, vai estar se aglomerando em loja, não vai estar, né? Uma loja de 2.000 metros quadrados, cheia de gente, enfim. Então, você tem alguns fatores que nos levam a acreditar que essa vai ser uma curva mais lenta. Já em outros segmentos, como distribuição de combustível, por exemplo, a gente acha que a recuperação é muito mais rápida, né? O pessoal vai voltar a circular, o pessoal vai voltar a trabalhar, enfim, e aí a gente já começou até a ver uma recuperação de demanda nesses primeiros meses aí de talvez de melhora marginal, né, nas condições aí do vírus, né? Então, assim, o que a gente focou muito foi nesse entendimento, né, a nível micro, né, de como vai ser a curva de recuperação de cada uma dessas companhias, qual vai ser a situação competitiva, né, lá na frente, né, no pós-crise, como é que fica essa companhia, né, o que ela vai ter de rentabilidade potencial, o que ela vai ter de retorno potencial e crescimento potencial, né, qual a curva de crescimento após a crise, depois de recuperar esse terreno perdido aí em função do momento da crise, e também o quanto que as companhias deixam de valor no caminho, né, porque muita empresa vai deixar muito valor no caminho, né, vai ter que, são muitos casos, né, que você vê, por exemplo, a BR Distribuidora vai ter que suportar a rede de revendedor, a Natura vai ter que dar uma ajuda de capital de giro para as revendedoras, né, e quando você vai olhando setor a setor, você vai vendo situações dessa natureza mais ou menos relevantes, né. Então, no final das contas, o que a gente está fazendo é muito entender essa dinâmica, entender a curva, entender a situação da companhia lá na frente, e botando muita ênfase, Marco, na dinâmica das empresas, né? A gente, lá na Bogaria, assim, o principal vetor para a nossa tomada de decisão é a dinâmica operacional das companhias, tá? A gente acredita muito que a dinâmica operacional a gente tem uma capacidade de leitura melhor, né? De avaliar os fundamentos, avaliar o posicionamento da empresa, e aí você entende mais ou menos para a direção que a companhia está indo e qual é a trajetória de criação de valor potencial daquela companhia. O valuation ele é sempre mais difícil. O valuation os múltiplos, acho que tem muito noise no múltiplo, né? Então, o múltiplo a gente olha mais nos extremos, né? O nível de valuation ele só se torna um vetor importante, não é que ele não seja importante, mas é secundário. Ele só se torna um vetor primário quando você está trabalhando nos extremos, né? Quando realmente você tem uma empresa excessivamente, que a gente gosta muito, está indo muito bem, que a gente acha que é uma empresa que cria muito valor, mas o valuation está muito excessivo, a ponto de minar a probabilidade de a gente ter um bom retorno, e o contrário também para empresas que talvez não estejam indo tão bem, que tenham uma potencial aí melhora ao longo do tempo, mas que não seja tão visível, que seja mais arriscado, mas que negocia no nível de preço que coloca a probabilidade muito ao nosso favor, né? Então, mais ou menos isso que a gente tem feito, é fazer esse desenho e trabalhar a gente sempre trabalha com premissas conservadoras, então, dentro desses desenhos, desses cenários, a gente está trabalhando com premissas conservadoras para refletir essa incerteza e trabalhando também com múltiplos de saída, né? Ou taxas de desconto, se quiser olhar de outro ângulo, mais conservadores do que a gente vinha trabalhando antes dessa crise. Perfeito. Vamos lá, Paulo? Bom, vamos lá. Como a gente já comentou um pouco, né, acho que o cenário que a gente está enxergando hoje para frente, que é o que importa para os nossos investimentos, é um cenário muito incerto ainda e muito nebuloso, né, tanto em relação ao vírus e à situação da saúde, quanto em relação à economia. Então, a gente tem uma visibilidade ainda muito baixa nesse momento sobre vários aspectos e junto com isso, a gente tem muitas mudanças acontecendo em cada um dos setores e cada um de uma forma, né. E a gente, nesses momentos, como a gente é muito focado também nesse lado mais da dinâmica operacional das empresas, da qualidade do negócio, qualidade das pessoas, e futurologia não é uma coisa que a gente sabe fazer tão bem, então a gente tem dificuldade de identificar exatamente qual é o cenário que vai acontecer, a gente tem gasto mais tempo tentando identificar não qual cenário vai acontecer, mas quais são as empresas que estão melhores posicionadas para explorar o cenário que venha a acontecer. E uma coisa que é interessante é que a gente tem encontrado um grupo de empresas bem razoável
que combinam um melhor posicionamento para os dois cenários possíveis, tanto para um cenário mais difícil, por elas terem mais resiliência, uma capacidade de liderança melhor, uma posição dominante, etc., quanto também para um cenário mais positivo, por conta do lado empreendedor, da criatividade, da capacidade de fazer coisas diferentes e de criar propostas de valores interessantes, usando skills digitais, etc., para conseguirem acelerar o crescimento e geração de valor delas. E então, por elas combinarem esses dois fatores que ajudam elas tanto a lidar melhor com momentos difíceis, quanto a explorar melhor momentos menos difíceis, né, momentos de recuperação mais rápida, isso tem permitido a gente fazer alguns investimentos bem interessantes, né? E agora, embora a gente não consiga, a gente não tenha uma clareza de qual cenário vai acontecer, tem alguns pontos que acho que dá para ter um pouco mais de clareza e que dá para destacar e que estão influenciando bastante a forma que a gente investe. O primeiro é essa aceleração que está acontecendo das tendências mais digitais, né? E não é que seja, como acho que foi o Marco ou o Dan que comentou no começo, não é que seja uma mudança da noite para o dia, mas é uma aceleração de tendências que já vinham acontecendo, de você ter, de diversas formas diferentes dentro das cadeias de valor, uma componente digital muito mais forte, na forma que a empresa cria, na forma que a empresa distribui, na forma que a empresa se relaciona com seus clientes. Então, canais de distribuição, então tem muita coisa mudando e acelerando até na forma que as pessoas consomem, né, em meios mais digitais. Essa era uma tendência que era inevitável, que a gente já vinha gastando bastante tempo nisso e buscando identificar quais eram as empresas melhores preparadas com skills digitais de verdade, e não simplesmente copiando coisas que se fala sobre digital, que é interessante, mas, de fato, tendo skills digitais que levam a resultados melhores nas ações da empresa. E a gente já vinha gastando tempo com isso, e a gente passou a gastar ainda mais tempo com isso nesse momento, dado que, por conta do isolamento, muito disso é muito acelerado e muito acentuado no momento que a gente está vivendo, né? Isso podem ser efeitos que são estruturais e que se mantêm depois da pandemia acabar. E o segundo fator é um fator que acho que ele é super importante para a nossa atividade, que é a questão da criatividade, da adaptabilidade e do empreendedorismo que a gente vê aqui nos empresários no Brasil. Por que isso é tão importante, né? Porque esse é o fator que faz com que o nosso retorno ao longo do tempo, em janelas longas, ele não dependa tanto assim do cenário macro, do cenário político ser excelente, ser médio ou ser bom. Obviamente, quanto melhor for o cenário do lado institucional e o ambiente de negócios para as empresas, isso potencializa, sim, a geração de valor. Mas o que é interessante desse fator, dessa criatividade, empreendedorismo que a gente enxerga em muitas empresas aqui, a gente tem diversos casos aí para citar nas últimas décadas, pegar na crise que a gente viveu, de 2014 a 2016, a quantidade de empresas que surgiram nesse momento, que se fortaleceram nesse momento e que reinventaram os seus negócios nesse momento e geraram muito valor fazendo isso. Eu acho que esse é um ingrediente que permitiu que a gente consiga ter tido, como o Marco destacou, o Dan destacou no começo, retornos positivos mesmo em alguns momentos que a Bolsa não foi bem, que o Ibovespa estava mal. Se você conseguir identificar quais são os grupos que estão fazendo os trabalhos mais especiais, mesmo em um cenário adverso, você consegue ter retornos interessantes. E o que é interessante nesse momento, desse fator específico, é que ele não é igualmente distribuído entre as empresas e os negócios. Então, a capacidade, a criatividade, o empreendedorismo, a capacidade de liderança e a capacidade de reagir nesse momento a todos os desafios que existem e explorar as oportunidades que surgem junto com esses desafios, também não é igual entre as empresas. Isso acaba criando para a gente, como investidor, algumas oportunidades muito interessantes de empresas que não só vão ter essa resiliência, que foi o foco maior no começo da crise para a gente, e vão conseguir sair disso tudo bem, mas também conseguir identificar casos de empresas que não só vão sair bem, mas elas vão sair mais fortes disso tudo. Elas vão acelerar a curva de evolução que elas estavam tendo, vão acelerar a curva de proposta de valor que elas têm para os clientes, porque elas vão conseguir em muito pouco tempo reagir a isso de uma forma diferente dos seus peers, por ter uma resiliência maior, por ter skills digitais mais fortes, especialmente por ter times melhores, elas vão conseguir reagir melhor a isso tudo e isso vai levar a resultados melhores para elas também, que para a gente como investidor é super interessante, né? Então, a gente está olhando muito como que a crise que está acontecendo, a disrupção que ela causa nos setores e todas essas mudanças e chacoalhadas que acontecem em função do momento, como que elas impactam a trajetória de geração de valor dos negócios e quais são as empresas que conseguem reunir esses atributos de resiliência, skills digitais, especialmente de qualidade de pessoas, para conseguir não só manter a trajetória, mas até
acelerar um pouco, aumentar a inclinação e conseguir acelerar a trajetória de geração de valor em função desse momento que a gente está vivendo, né? E um exemplo que a gente tem falado bastante de uma empresa que tem feito isso muito bem é a Magalu, a Magazine Luiza, que é uma empresa que passou aí por uma transformação digital e conseguiu ter uma geração de valor impressionante nos últimos anos, mesmo no período lá de crise que a gente viveu no Brasil. E era uma varejista tradicional, bem analógica, loja de rua, etc. E o Fred fez um trabalho super interessante, que é o CEO da empresa hoje, fez um trabalho super interessante de transformação digital, digitalização da empresa. E hoje já tem um percentual bastante alto das vendas que vem do e-commerce na empresa. E ela tem, de fato, virado uma empresa que não é nem que ela criou um bom e-commerce, ela virou uma empresa que tudo que ela faz está integrado, ela usa os canais físicos que ela tem para que os canais digitais dela sejam mais fortes e vice-versa. E tem feito uma série de coisas interessantes. E nesse momento de crise, ela está também utilizando muito essas capacitações digitais que ela tem, o time que ela tem, para conseguir tomar decisões e acelerar algumas decisões e projetos. Tinha um projeto que eles tinham, que acho que era para ser implementado em alguns meses ou ano até, e que eles acabaram fazendo em 2 semanas, que é o projeto Magalu Você, onde eles possibilitaram que de uma forma muito fácil as pessoas que estão hoje sem emprego, sem renda, criassem lojas pessoais para elas online, com produtos da Magalu. Então elas fazem a escolha do assortment de produtos, e aí elas divulgam isso para os seus amigos, elas ganham comissões de até 12% pelas vendas que acontecerem nesse canal. E aí a Magalu faz o pagamento, faz a logística, faz tudo, a pessoa só tem que escolher os produtos e divulgar. Que é uma forma legal de ajudar as pessoas que precisam de ajuda nesse momento, mas que também acelera muito a relação da empresa com as pessoas, e em 2 semanas ela atingiu o número de 100 mil pessoas usando essa solução. Então, a gente vê, assim, e não só esse projeto, mas tem várias outras iniciativas e ações que eles têm feito, e que estão já levando, no curto prazo, acho que no longo prazo isso acelera muito a trajetória de geração de valor, mas mesmo no curto prazo a gente já está vendo resultados que a empresa está obtendo, que são muito fortes em função disso. Então, a gente pegar um número que é completamente chocante para a gente, quando a gente viu, quando a gente conversou lá internamente, é que no mês de maio, até, se não me engano, dia 20 de maio, com 80% das lojas da Magalu fechadas, ela conseguiu ter uma venda 46% maior do que no ano anterior. Então, quando eu olhei esse número, até me confundi. Eu achei que ia ser 46% menor e que já era bastante, que está caindo só 50% com 80% da base fechada, né? Mas ela conseguiu ter uma venda, na verdade, um crescimento de quase 50%. Tem um pedaço disso que vem da aquisição da Netshoes, que não é orgânico, mas o grosso disso vem, de fato, desse crescimento das vendas em canais digitais que está acontecendo nesse momento, mas também de tudo aquilo que a empresa tem feito e tem se mobilizado para reagir melhor a tudo isso, né? E só para fechar esse ponto, tem uma questão que é super interessante desse momento para a gente, para essa forma que a gente investe, que é muito baseada nas pessoas e na qualidade das pessoas, é que esse momento, pelos desafios que ele cria, ele traz muito material e indicativos para a gente conseguir identificar mais ainda, melhor ainda, e reforçar as nossas opiniões de quem são os melhores times, as melhores empresas, os melhores empresários do Brasil. E ao mesmo tempo em que ele acelera a trajetória de geração de valor desses times que são os melhores, né? Então, essa combinação tem criado para a gente um espaço muito fértil para a gente gastar tempo, e a gente tem gasto muito nas últimas semanas, acho que boa parte do tempo, a gente está gastando para entender como cada uma das empresas do portfólio está reagindo a tudo isso, vis-à-vis os peers que ela tem. E não só para entender o resultado que essa melhor reação vai gerar no curto prazo, mas principalmente para reforçar a nossa opinião sobre as pessoas. Então, uma empresa que consegue reagir melhor a tudo isso é uma empresa que tem um skill set melhor, que tem pessoas melhores e que não só na crise, mas depois da crise vai conseguir criar muito valor aí ao longo dessa trajetória de vários anos de ciclo de geração de valor operacional, e que a gente, como acionista, é exatamente esse tipo de empresa que a gente quer estar associado. Então, resumindo tudo, assim, o cenário é bastante nebuloso ainda, mas a gente tem gasto bastante tempo entendendo as dinâmicas operacionais dos negócios, para entender e reforçar as nossas opiniões de quem são os melhores times e as melhores empresas para a gente estar investido aí nos próximos anos. E o último ponto que você perguntou, Marco, de valuation, né? Acho que a gente, nesse momento, a gente não está olhando nenhuma ferramenta diferente das que a gente sempre olhou em termos de valuation. Acho que existe um grau um pouco maior de conservadorismo nas premissas, porque o momento ele demanda um conservadorismo maior, dada a situação tão incerta que a gente vive. Mas a gente está usando as mesmas métricas, seja de múltiplo, seja de análise de retorno esperado, análise de cenário. É uma série de variáveis que a gente acaba combinando, dando pesos diferentes, dependendo muito da situação. E para ponderar aquilo que é importante para a gente, além do negócio das pessoas,
que é o risco-retorno que a gente encontra em cada situação. Então, não basta ter tudo isso de ter melhor empresa, melhores pessoas, se tiver muito caro, para a gente, como investidor, o retorno não fica atraente. A gente tem sempre que ser remunerado pelos riscos que a gente está correndo. Então, em função disso, a gente tem olhado para as mesmas variáveis, entender um pouco como que o cenário mudou do lado de fundamento, incorporando o preço novo que a ação está negociando, e é isso que acaba levando as decisões de aumento ou de redução em cada uma das posições, que foi o que fez o nosso exposure em um primeiro momento com a queda de preço subir para 80%, 90%, 95%, e também foi o que fez nas últimas semanas o nosso exposure voltar lá mais para perto de 85%, 80%. Acho que era isso. Muito bom, perfeito. Quando a gente estava fazendo o alinhamento desse papo, a ideia era que cada um falasse um case, e curiosamente, os dois cases que foram propostos são do mesmo setor, né? Então, o Paulo queria falar de Hapvida, o Felipe de Intermédica, duas empresas do mesmo setor de saúde, que o mercado chama aí das verticalizadas. Então, a gente decidiu fazer um bate-bola aí sobre esse setor especificamente, cada um falando da sua empresa, e depois falar mais um case rápido aí, e aí no final a gente abre para perguntas, eventuais dúvidas que tiver, ou comentários dos participantes. Vamos lá, falar um pouquinho das verticalizadas. Bom, é interessante, né, ter tido essa coincidência aí, né? Mas já sabia aí que a Vel tinha muito animado também com o setor, né? E a gente acabou, acho que provavelmente por razões parecidas, né? Que acho que vamos dizer assim, a gente vê também muito dos vetores por trás da nossa tese em Intermédica também presentes, obviamente, na Hapvida. É uma excelente companhia, super bem posicionada, né, para capturar aí essa dinâmica de ganho de participação de mercado, que a gente acha que vai ser expressiva ao longo dos anos, né, essa consolidação do setor de saúde. Mas, enfim, que a gente está na Intermédica e eles estão na Hapvida, né? Então, acho que é legal esse bate-bola. Vamos falar um pouquinho da nossa tese de investimento na Intermédica, falar um pouquinho do setor também, porque é importante, né? Então, o que a gente vê ali, né? A gente está nessa posição desde o IPO. Na verdade, no IPO a gente entrou nas duas, né? A gente comprou um pouquinho da Intermédica e um pouquinho da Hapvida. A gente tem muita dificuldade com IPO, né? IPO é difícil, né? Porque você tem muito pouco tempo para acompanhar as companhias, para entender as companhias. Tem aquele embelezamento, né, das empresas para vir a mercado, né? Então, acaba não dando tempo, por mais que a gente tenha um esforço de identificar as empresas que estão vindo e acompanhar as empresas que têm potencial de vir a mercado, que se encaixam aí no desenho de empresas que a gente gosta de investir, você acaba tendo menos tempo para olhar para a companhia, avaliar a companhia. Então, é mais difícil, né? E você vai aprendendo e conhecendo as companhias ao longo do tempo. Então, a gente começou por gostar muito da dinâmica do setor, a gente e acreditar que ambas estavam muito bem posicionadas. A gente começou com posição nas duas e, ao longo do tempo, conforme a gente foi aprendendo um pouquinho mais sobre ambas as companhias, a gente foi ganhando mais conforto com a Intermédica e foi concentrando a posição na Intermédica, que é a posição que a gente tem até hoje, né? Então, a oportunidade ali é muito interessante, né? O que está acontecendo no setor de saúde no Brasil é um movimento assim muito compreensivo, né? Acho que todo mundo vivenciou aí e participou um pouquinho disso, né? Como cliente, né? De planos de saúde, né? De empresas de plano de saúde, seguradoras, da inflação de preço, né? Que teve, né? Nesses seguros, né? Nesses planos, ao longo de um período em que o país andou de lado para falar. Para botar uma conotação positiva, né? Então, assim, durante todo esse processo de crise, até ali a 2017, e até no processo de recuperação de crise, você teve uma inflação médica muito elevada, que é a consequência de uma série de desalinhamentos que existem no setor de saúde, que são estruturais, nesse modelo de operador de saúde ancorado em rede de hospitais de terceiros, né? E que isso levou a um problema de affordability, né? A partir de um determinado ponto, você teve alguns anos ali com reajustes da ordem de 15%, 20%, enquanto a renda do brasileiro ficou de lado para baixo. Então, ficou caro para todo mundo, né? Esse negócio virou um problema para as pessoas físicas e virou um problema para as empresas também, né? As empresas hoje, a maior parte dos setores, a segunda linha de custos é custo de planos de saúde, né? De funcionários.
Então, isso virou um problemão para a sociedade, e o reflexo disso foi o encolhimento desse setor, né? Esse setor, se eu não me engano, ele chegou a bater ali 55 milhões de vidas nos planos de saúde privados. Isso caiu para 40 e alguma coisa milhões de vidas ao longo desse período aí, acho que muito em função dessa questão de não caber no bolso, né? E aí, assim, acho que ambas as empresas, tanto a Intermédica quanto a Hapvida, elas entram aí nesse mercado com um modelo diferente de negócios, que é o modelo verticalizado, onde elas têm a própria rede de hospitais, que permite, que não é fácil, né? É muito difícil de replicar esse modelo, mas que para operadores eficientes permite você operar com nível de custo muito mais controlado e muito mais baixo, e oferecer uma solução para o mercado que tem uma proposição de valor muito destacada, né? Então, assim, hoje, ambas as companhias, e a Intermédica, falar aqui da Intermédica especificamente, ela tem condições de entregar um plano de saúde, muitas vezes 40% abaixo de um plano de saúde de um operador tradicional, como uma Amil, uma Sul América, uma Unimed, com um nível de serviço muito parecido, né? E ela só consegue fazer isso pela vantagem de custos que eles têm por operar numa estrutura verticalizada, controlada, onde eles têm todo lá os protocolos, todos os processos voltados para controlar custo e para evitar excessos e para administrar vida a vida da melhor forma possível, né? Então, isso é uma ferramenta muito poderosa que leva essas companhias, nesse período todo que eu comentei, que os planos de saúde tradicionais tiveram uma inflação médica da ordem de 15% a 20%, a Intermédica teve uma inflação médica alinhada com o IPCA, né? Então, no final das contas, assim, hoje essa empresa ela tem um posicionamento onde ela oferece uma solução que a proposição de valor é muito destacada, ela resolve um problema crítico na vida das pessoas e na vida das companhias, né, permitindo o acesso ao plano de saúde privado a preços competitivos, com bom nível de serviço. E essa competitividade de custo que permite ela fornecer essa alternativa tão descontada em relação aos planos tradicionais e ainda assim com uma rentabilidade elevada, essa vantagem ela só aumenta no tempo, né? Porque por mais que o setor que depende de rede de hospitais esteja tentando se mexer e melhorar o alinhamento com os hospitais para tentar vir com alternativas de redução de custo, de redução da inflação médica, como é o caso até da Sul América. A Sul América é um outro investimento que a gente tem, que ainda opera no modelo antigo, mas que vem se transformando e que vem trabalhando melhor dentro desse modelo antigo, né? Então, tem esse movimento, mas mesmo com esse movimento, ainda tem uma diferença muito grande na inflação médica de ambos os modelos. Então, você tem uma situação aqui para a Intermédica, que vale também para a Hapvida, que é muito rara, que você está num mercado que tem um potencial crescimento muito elevado. Hoje você tem aí perto de 50, 40 e alto, 50 milhões de brasileiros, talvez no mercado de saúde privada. Todo mundo sabe aqui das deficiências do sistema público, né? Então todo brasileiro tem uma ambição de estar mais protegido, de ir para o sistema privado. Então, assim, esse mercado em condições macroeconômicas normais, onde você tem um pouquinho mais de estabilidade econômica, é muito natural que esse seja um mercado de alto crescimento. E você tem esses dois players aí, super bem posicionados, com uma proposição de valor super destacada, com uma vantagem de custo que só cresce ao longo do tempo, ainda com cada um com 3,5 milhões de vidas, né? Então, tem um mercado aí enorme para ser consolidado, para ir ganhando participação de mercado ao longo do tempo, organicamente, através de aquisições, por anos, né? Por 10 anos ou mais, né? Então, a gente vê ali, a gente acredita que a Intermédica, pelas características da companhia, o posicionamento competitivo, a eficiência da gestão e a dinâmica desse mercado, provavelmente vai se tornar aí um dos principais players de saúde no Brasil, né? Na verdade, já até está se tornando, né? Ela passou agora, no meio dessa crise, ela passou a 1.000, né? Para ter uma ideia de número de vidas. Então,
A gente acha que tem muito crescimento com nível de rentabilidade elevado, e a gente acha que é muito difícil de você encontrar uma empresa com esse posicionamento, né? Onde a empresa tem na mão dela a capacidade de decidir se, com o passar de um ano, a estrutura de custo dela, com ganho de competitividade de custo marginal, ela decidir acelerar crescimento, passando isso para o preço dos planos de saúde, tornando a proposição de valor ainda mais atrativa, ou maximizar a rentabilidade. Então, a Intermédica, na nossa visão, é uma companhia que nos próximos anos vai ter sempre essas opções na mão de decidir que caminho seguir, e isso é muito poderoso, né? É muito poderoso, né? Então, a gente acha que é um caso assim, super interessante, e a gente acha também que aí as duas companhias, né, vão se encontrar em algum momento, né? Cada uma delas estão posicionadas numa determinada região do país, né? Então, a Intermédica é super forte aqui em São Paulo, no Sudeste, e a Hapvida é muito forte no Nordeste, né? A Hapvida já está descendo, né? Eles já estão começando a se encontrar de uma forma não relevante, mas já estão começando. E o natural é que em algum momento eles se esbarrem, né? A gente acha que tem mercado para todo mundo, e acha que também, eventualmente, dependendo aí de várias questões societárias, enfim, questões que estão fora da nossa visibilidade, mas que, eventualmente, em algum momento, pode ser que dê conversa entre as companhias também, né? Porque quando a gente olha do ponto de vista estratégico, a gente vê muita complementariedade, né? As companhias, embora elas tenham modelos diferentes, né? Na nossa visão, a Intermédica tem um modelo talvez um pouquinho mais conservador no lado de custos e de nível de serviço do que a Hapvida, né? Mas acho que isso aí é uma questão que vai se dar no tempo e a gente vai ver como é que vai andar. Bom. Legal. Se quiser comentar aí, claro, vamos lá. Até foi engraçada a coincidência, né? E a gente, assim como a Bogaria, a gente foi acionista das duas no IPO. A gente teve por um bom tempo as duas posições, e acho que foram algumas semanas atrás, na verdade, que a gente zerou a posição de Intermédica, concentrou e ficou mais na Hapvida, um pouco em função de preços relativos e um pouco em função de prioridade de uso de tempo mesmo, né? A gente tem tentado cada vez mais concentrar o tempo em menos situações para que a gente possa gastar tempo suficiente para entender o que está acontecendo em cada situação. Mas a gente gosta bastante da Intermédica também, a gente acha que os vetores positivos, eles são muito parecidos entre as duas estão explorando de formas similares, tem algumas diferenças, mas as duas têm essa oportunidade gigantesca, explorando com um modelo de negócio parecido, que tem algumas diferenças, como o De Luca destacou, né? Então, assim, só na essência, o que a gente enxerga na Hapvida, né? A Hapvida é uma empresa que ela combina uma oportunidade de longo prazo muito relevante, em um setor que já é grande, que é crescente, que tem um desafio de curto prazo de pressão de custos muito importante, e a Hapvida é uma empresa que tem um modelo que ele oferece uma proposta de valor muito atrativa para os clientes e que tem um economics muito interessante para os investidores. Então, é uma combinação muito legal e ainda com um espaço de crescer múltiplas vezes em relação ao tamanho atual dela, de 3,5 milhões de membros, de vidas. E aí a variável que eu adicionaria aí, que para a gente é super importante, é que ela tem um time também excelente de long-term owners, a gente chama de true long-term owners, assim, que é a família Pinheiro, que são totalmente obcecados com o negócio. Então, só para não ficar repetitivo em relação ao que o De Luca já falou, do modelo verticalizado, da forma que controla custo, e concordando com ele que acho que a Hapvida, em relação à Intermédica, ela tem um pouco menos de conservadorismo na forma que ela aplica essa coordenação do cuidado nos protocolos, etc., e que a gente vê até com bons olhos, porque a gente acha que eles não vão além daquilo que se pode ir para dar um bom serviço, um bom cuidado médico, e que o fato deles serem muito rígidos com esses protocolos todos é também o que permite eles terem um preço tão mais baixo para poder, de fato, absorver pessoas que estavam no sistema público e que têm affordability para comprar um plano da Hapvida em função deles serem tão rígidos com tudo isso. Então, muitas vezes as pessoas torcem o nariz para algumas coisas e algumas das rigidezes que eles têm no modelo. E a gente, se tivesse alguma coisa ali que a gente acha que passasse da linha de um bom serviço médico, a gente torceria o nariz junto. Mas a gente gastou bastante energia nisso, a gente foi até Fortaleza, a gente foi até Recife, a gente foi para algumas cidades que eles operam,
visitou um monte de pessoas, falou com médicos, enfermeiros, etc. Já tem algum trabalho investigativo com jornalistas e por aí vai, para tentar entender, porque isso seria um risco super importante para a gente, mas a gente não conseguiu encontrar nenhuma evidência de que eles passam da linha. E aí, não passando da linha, eles conseguem cumprir com essa missão que é super importante que eles têm, de fato, dar acesso a um serviço de saúde melhor para uma camada muito pobre da população, até o fato deles terem nascido lá no Ceará como uma clínica, que depois virou um hospital e depois sim virou um plano de saúde verticalizado. Acho que eles, desde o começo, eles foram forçados a ter essa obsessão por ter um controle muito grande, muito rígido, que permitisse que os custos da operação fossem muito baixos, mas com uma qualidade de serviço médico boa, para permitir que o produto deles fosse affordable para a população que hoje está no SUS. E aí essas pessoas saindo do SUS também tem um papel social legal, porque quanto menos pessoas estiverem no SUS, melhor fica o SUS para quem está lá. E quem sai de lá e tem acesso a um serviço melhor, também está se beneficiando com isso. Então é bom para todo mundo. E uma evidência que eu acho que é a mais forte de todas, de que eles não passam da linha e que eles fazem um serviço médico de qualidade, é que um pedaço muito grande da carteira deles é a carteira de individual, de pessoa física. E por que isso é importante? Né? Porque são pessoas que estão lá comprando o produto deles, poderiam estar acessando o SUS de graça, mas estão comprando o produto da Hapvida porque eles veem valor em ter aquele produto é melhor para elas do que ficar basicamente amparado pelo SUS, que tem uma infraestrutura pequena para o número de pessoas que ele tem que atender. E aí dois ângulos que eu acho que vale destacar do porquê que a gente acaba preferindo, gostando um pouco mais da Hapvida em relação à Intermédica. Um deles tem a ver com potencial de crescimento, acho que as duas têm um potencial muito grande, mas quando a gente olha para um prazo mais longo, né, o fato da Hapvida ser a empresa que domina os estados do Norte e do Nordeste, ela tem 30% de share na região somada, em alguns estados ela tem até mais, 40%, 45% de share, e essa região ser a região que tem um nível de penetração mais baixo no sistema de saúde, enquanto no resto do país é mais perto de 30% a penetração de sistema de saúde privado, no Norte e Nordeste é mais perto de 10%, e isso está muito atrelado a uma questão de renda, né? Ao longo do tempo, acho que até no curto prazo isso é pior para a Hapvida, porque a gente está num momento de economia difícil, né? Mas com o horizonte de longo prazo, que é o horizonte que a gente sempre tem nos investimentos, isso é uma oportunidade grande, porque à medida que essa penetração aumentar, à medida que a renda aumentar, a própria Hapvida vai absorver muitas dessas vidas e vai crescer muito com isso. Então, assim como o Deluca comentou, e acho que é o caso também na Intermédica, de uma forma diferente, mas é uma empresa que hoje tem perto de 3 milhões de beneficiários e que a gente enxerga ao longo do tempo, dado o quão vencedor esse modelo dela a gente enxerga ela podendo ter 5, 7, 10, 15 milhões de vidas, eventualmente se tornando uma das maiores empresas de saúde do Brasil também. E a outra variável que também acho que é legal de destacar e que tem muito a ver com a nossa forma de investir é essa questão das pessoas, né? Quando diz que são os true long-term owners, né? A Hapvida foi uma empresa fundada pelo Dr. Cândido Pinheiro, lá atrás, em 1979, e ao longo do tempo os dois filhos foram se envolvendo bastante no negócio. Quando a empresa fez o IPO, 100% do capital da empresa pertencia à família. Então, 50% era do pai e 25% de cada um dos filhos, né? E os dois filhos não só estavam envolvidos, mas eles estavam envolvidos como executivos do negócio. O filho mais novo, que é o Jorge Pinheiro, ele hoje é o CEO da empresa, ele tem 47 anos e já está na empresa há mais de 20. E o Cândido Júnior, que é o filho mais velho, tem 49 anos, é o VP comercial. Então são pessoas que são bastante jovens ainda, né, na faixa dos 40, 50 anos, mas que apesar de serem jovens, elas combinam uma experiência longa no negócio e um conhecimento sobre a indústria muito relevante, ao mesmo tempo que elas ainda têm um período muito longo para estarem à frente da empresa, e que é uma coisa que a gente admira muito neles, que apesar de todo o sucesso que eles encontraram, eles são um grupo de pessoas que continua quase que obcecado com esse projeto da Hapvida, que é um projeto de democratizar a saúde de qualidade no Brasil, oferecendo um produto de baixo custo com um serviço uma qualidade de serviço médica boa. Então, quando a gente junta isso, essa componente das pessoas, e ter lá um true long-term owner alinhado com a gente, obcecado com o negócio, é a variável que faz a gente ficar um pouco mais inclinado, um pouco mais construtivo com a Hapvida do que a Intermédica, embora a gente admire muito a Intermédica também, a gente acha que a oportunidade lá é uma oportunidade super interessante, por isso que a gente foi acionista por muito tempo e pode muito bem voltar a ser, dependendo de como os preços evoluírem. E a gente admira muito o time também, o trabalho que o Ilau faz lá como CEO, é um trabalho super interessante, eles têm adquirido uma série de ativos integrados super rápido e feito um trabalho nessa parte de qualidade do serviço para o cliente, um trabalho muito bacana também. Então, também é uma tese que a gente gosta bastante, mas é um pouco isso, esses eram os pontos que eu queria
adicionar aí do nosso lado, sem ficar muito repetitivo com o que o Felipe falou, porque a gente pensa, acho que bastante parecido. Até brinquei no começo que se a gente fosse falar nossa tese do começo ao fim, 90% ia ser igual, só ia ter 10% que ia mexer um pouquinho ali. Mas acho que a gente enxerga de forma super parecida. Boa. Acho que falar então mais um casezinho rápido, se quiser continuar, Paulo, você falou que vai falar um pouquinho da Stone, né? Ah, legal. O De Luca fala de mais um caso, a gente abre para perguntas. Se já quiserem começar a mandar perguntas aqui no chat, aqui no canto, a gente já vai recebendo e organizando para fazer no próximo momento. Então, vamos lá. Show. Não, acho legal falar de Stone, até para a gente falar de um caso que é mais recente, que está super em construção para a gente ainda, que é uma posição média ainda, e foi uma das empresas que a gente mais aumentou a posição durante o momento da crise. A Stone é uma empresa que a gente conhece já há bastante tempo, a gente tem um relacionamento de longa data com o André Street, que é o fundador da empresa, e com o Edu, que é o cofundador da empresa. E então a gente conhece eles desde muito antes do IPO, e eles têm uma história super interessante, super empreendedora, e que sempre nos inspirou bastante aqui, do nosso ponto de vista como investidores. Mas ela conseguiu, acho que só nesse momento de crise, reunir e alinhar uma série de fatores que fizeram com que a gente construísse essa posição, que já é uma posição de tamanho médio para a gente. Então, indo ao caso, né, acho que a gente pode dividir em duas partes, a parte da oportunidade e a parte da Stone em si, né? A oportunidade é a oportunidade do setor de serviços financeiros, aí mais específica dentro de pequenas e médias empresas, que é um setor gigante no Brasil, super concentrado, e que tem um revenue pool e um profit pool que é gigantesco. Se a gente olhar só meios de pagamento, é mais de R$1,5 trilhão de reais de volume transacionado todo ano. Se a gente olhar a carteira de crédito para pequenas e médias empresas, é mais de 400 bilhões de reais, e isso gera um pool de receita de mais de 150, 200 bilhões de reais por ano, que hoje está muito concentrado na mão dos bancos. E esse é um vetor que tem várias teses até que a gente tem hoje, tem algumas outras como a XP, eu tenho outra como o Banco Inter, também de empresas que estão tentando de alguma forma pegar um pedaço desse profit pool, e acho que o motivo disso é o tamanho desse profit pool ser tão grande, e também uma questão da base de partida desse mercado, que é uma base de partida onde você combina preços relativamente altos pelos serviços, com um nível de serviço que em grande parte, tem obviamente exceções, mas ele é bem aquém do esperado pelos clientes, especialmente no grau de exigência que os clientes têm no mundo de hoje, talvez até inspirado e motivado por essas empresas digitais que tratam tão bem o cliente e têm mudado um pouco os padrões de exigência. E essa combinação é super atraente para empresas novas que queiram atacar esse segmento, porque elas conseguem se posicionar com um preço mais baixo do que os incumbentes, trazendo um nível de serviço muito melhor do que os incumbentes, focando em uma vertical específica, enquanto o incumbente está lá com o conglomerado, todo o legado dele tendo que focar em cada uma das partes, né? E, enfim, tendo o tempo todo dividido para isso, enquanto esses newcomers podem focar ali em um produto, uma vertical específica. E, usando também ferramentas digitais, elas conseguem ter estruturas de custo super interessantes, modelos de distribuição online, digitais, super interessantes, que possibilitam até, em alguns casos, que essas empresas consigam oferecer esse serviço melhor a um preço mais baixo e tendo uma rentabilidade muito interessante, que é até o caso da Stone, né? E, então, falando um pouco mais da Stone, ela é uma empresa que ela começou a atacar esse mercado de serviços financeiros, que é um mercado mais amplo, através de meios de pagamento. E em meios de pagamento ela teve um sucesso, a gente estava até falando um pouco antes do call, um sucesso que é super impressionante, até difícil de explicar e de entender. Quando a gente olha num horizonte super curto, aí de 4 a 5 anos, a empresa saiu de ter um market share quase que irrelevante, perto de zero, para um market share de 8% no mercado total, olhando esse mercado de pagamentos como um todo, de 1,5 trilhão, e chegando perto de 13%, 15% se você olhar só o recorte do mercado de pequenas e médias empresas, que é o foco da Stone, né? E não só ela conseguiu crescer nessa velocidade muito relevante, chegar num tamanho muito relevante, mas ela conseguiu fazer isso já com um nível de rentabilidade bastante interessante para o acionista também. De forma que hoje, mesmo ela tendo 1/5 do tamanho da Cielo, que é o líder do mercado, ela já consegue gerar hoje mais lucro em adquirência do que a Cielo gera. Então, não só ela cresceu muito, muito rápido, ganhou muito share, com um produto melhor e um modelo de atendimento mais próximo do cliente, mas ela conseguiu fazer isso já gerando um lucro muito, muito relevante, já esbarrando ali perto de R$1 bilhão de lucro, né? E a gente acha que a empresa conseguiu fazer isso como um resultado de 2 atributos muito fortes que a empresa tem. E que são os atributos que
permitiram ela chegar até aqui e que deixam a gente muito construtivo de tudo aquilo que a empresa ainda pode construir no futuro, né? E saindo da adquirência e aos poucos entrando também na parte mais de banking, de crédito, de outros serviços que ela pode fazer para os clientes e com isso gerar valor ao longo do tempo. E falando um pouco desses dois fatores, o primeiro é cultura. A Estônia é uma empresa de cultura muito forte, e aí tem acho que dois traços que são mais relevantes de destacar. O primeiro é o foco no cliente, é uma empresa que realmente é muito obcecada e focada em gerar valor para o cliente. Quando a gente pega alguns indicadores, não tem obviamente nenhum indicador perfeito, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, números de atendimento, eles atendem chamadas em questão de segundos e eles resolvem o problema do cliente na primeira chamada em mais de 90% das ligações que eles recebem. E que é um indicador bastante impressionante em um setor que dá muito problema, né? Quem tem varejo, quem já trabalhou na ponta usando as maquininhas para vender no cartão, sabe que esse negócio dá muito problema e muitas vezes quando você tenta falar com o seu fornecedor, né, antigamente com os incumbentes, eles demoravam às vezes dias para resolver e isso é tempo que você está perdendo venda, então isso é super relevante, super sensível para o cliente. E a Estônia consegue fazer isso super rápido, que acaba levando, em conjunto com vários outros fatores, ela tem um NPS, que é o tal do Net Promoter Score, que a gente sabe que não é um indicador perfeito, ele tem uma série de limitações, mas que é um indicador de satisfação dos clientes. No caso da Estônia, ele é perto de 70, 80, que é um nível completamente incomparável com o nível que a gente via nos incumbentes, que em alguns casos era até negativo até pouco tempo atrás. Então ela tem essa cultura muito forte de foco no cliente, que é uma coisa muito importante no mundo que a gente está vivendo hoje. E um segundo traço que é super relevante é a questão do empreendedorismo, e não só o empreendedorismo por si só, mas ele combinado a uma cultura de entrega e de resultado muito forte. E esse é um atributo que acho que ele vem muito do André e do Edu. Tem até uma história rapidinha aqui que acho que é interessante de dividir para ilustrar um pouco esse ponto, que foi lá atrás o André, ele, com 15 anos, acho que no ano 2000, se eu não me engano, ele montou na prática que foi o primeiro subadquirente do Brasil. O subadquirente nada mais é do que é um conceito confuso, mas ele é um player que ele é o adquirente para as lojinhas pequenas usando um adquirente grande. Então, ele não faz o processo todo, ele é só o canal de distribuição, ele vende para uma série de clientes e ele transaciona, ele faz todo o processamento da transação em um adquirente maior. E era um negócio que não existia lá atrás, e isso aconteceu, o André tinha 15 anos, quando ele comprou um relógio na internet, o relógio não chegou. E aí, quando o relógio não chegou, ele ficou super frustrado, falou, pô, tem que ter um jeito de resolver esse negócio. Aí ele criou isso quase como se fosse uma escrow account, chamava Paga Fácil, que nada mais era do que uma maquininha da Cielo, que o André tinha num escritório pequenininho, e ele pegava os dados do cliente que queria comprar alguma coisa online, transacionava na máquina, e assim que o cliente recebesse, ele enviava o valor, fazia uma TED mesmo, enviava o valor para a pessoa que tinha vendido o produto online. Então ele criou esse negócio lá com 15 anos, juntou, falou com amigos do pai para levantar dinheiro, etc., e construiu esse negócio. E aí o que aconteceu é que o negócio começou a crescer e ganhar corpo, obviamente de um jeito ali super desorganizado, que é um pouco do estilo da empresa, de fazendo as coisas de um jeito super empreendedor, até um pouco quase que pirata, aí no bom sentido, ela vai fazendo do jeito que dá e vai resolvendo na medida que ela constrói. E só que com o crescimento, isso acabou chamando a atenção do time de risco da VisaNet, que era o nome da Cielo na época, e o time de risco bloqueou o pagamento das transações. E aí o André teve um problemaço, porque ele tinha um monte de pessoas esperando para receber, que já tinham entregado o produto, começaram a cobrar ele, fala que até recebeu algumas ameaças de morte na época, que foi super tenso o momento. E o jeito dele de resolver foi simples. Pegou um ônibus, veio até São Paulo, ele morava no Rio na época, e bateu na porta lá da Cielo, ficou na frente da porta, falando que ele queria falar com o tal do Castilho, que era o presidente da empresa. E era um garoto de 15 anos, esperando para falar com o presidente da empresa, uma situação super inusitada ali. Parece que ele ficou alguns dias lá esperando, insistindo, até que o Castilho ficou curioso, né? Quem que é esse garoto que quer falar comigo? O que ele quer falar comigo? E aí ele recebeu o André contou para ele o que tinha feito, ele explicou para o André por que não podia fazer aquilo que ele tinha feito, até essa figura do subadquirente que hoje existe, ela foi passar a ser regulamentada mais de 15 anos depois, pelo Banco Central, e aí o Castilho explicou para ele que ele não podia fazer, enfim, acabaram resolvendo a questão. E até é interessante que 12 anos depois, o André e o Castilho sentaram de novo na mesma mesa, porque o Castilho na época era o CEO da Elavon, e o André aí, pela Estônia, acabou comprando as operações da Elavon no Brasil. Então foi um reencontro lá do garoto que estava fazendo um negócio de jeito super pirata, que acabou montando um negócio que hoje é um negócio super relevante, e acabou encontrando de novo ali o Castilho. E aí um data point mais recente também desse empreendedorismo, da questão da entrega, é o modelo de hubs que eles criaram, né? O modelo tradicional de venda das adquirentes no Brasil
era o modelo de venda em agência, e a Stone foi lá e reinventou esse modelo, até porque ela não tinha agência para usar, né, porque ela não pertencia a nenhum banco, é um player independente, e ela montou um modelo de hubs pequenininhos, são escritórios pequenos que ficam bem mais próximos dos clientes, onde você tem ali 2, 3, 4 funcionários, um de venda, um que dá assistência técnica, um que fica visitando o cliente, fazendo o atendimento também, e que é um modelo, é uma forma da empresa estar muito mais próxima do cliente de um jeito bem eficiente. E esse modelo funcionou super bem, e de 2016, 2017 para cá, que foi quando surgiu o modelo, a empresa já abriu mais de 300 hubs que estão espalhados hoje pelo Brasil, e ela vinha abrindo até a crise num ritmo de, na média, um hub a cada 3 dias. Putz, a empresa conseguir ter esse crescimento que ela está tendo, crescendo ali, dobrando de volume a cada ano, e crescendo esse número de hubs nessa velocidade, conseguir manter o nível de serviço que ela tem, com essa qualidade de atendimento, encantando o cliente da forma que ela encanta com as pequenas coisas que ela faz na operação, para a gente é super impressionante, né? E tudo isso, só para fechar a cultura, e eu já vou encurtar um pouquinho para não ficar muito longo, isso é unido por um propósito maior que a empresa tem de democratizar os serviços financeiros no Brasil de qualidade para o pequeno empresário brasileiro. Quase que pensando e falando até dos bancos como se os bancos fossem os inimigos e a Stone fosse o herói que está lá para salvar os pequenos empresários, né? E isso para a gente não é interessante não pela história, mas porque essa narrativa ela tem, na nossa visão, um poder muito forte de atrair as pessoas, de motivar as pessoas e de unir as pessoas que trabalham na Stone por esse objetivo, né? E isso leva ao segundo ponto da tese, que são as pessoas, que costuma ser, no nosso jeito de investir, sempre a parte mais importante, né? E a Stone tem um time que é super competente, super empreendedor, né, como a gente falou, e super jovem e ambicioso. Quando a gente olha para o André e para o Edu, que são os fundadores da empresa, o André tem 35 anos hoje, o Edu tem 40 anos, mas eles já estão há mais de 20 anos juntos empreendendo na indústria de pagamentos. E o Thiago, que é o CEO também do negócio, ele tem 30 anos e ele está há 10 anos também nessa indústria, sendo 7 deles junto com o André e com o Edu. E o mais legal é que, assim como na Rapvida, né, isso é uma coisa que inspira muito a gente, quando você tem empresários mega bem-sucedidos que conquistam um baita de um sucesso empresarial e financeiro, e que, apesar disso, apesar da empresa hoje já valer 10 bilhões de dólares, eles já terem um sucesso financeiro super relevante, eles ainda enxergam tudo que aconteceu até agora só como uma base de partida. E eles seguem lá super engajados, super motivados e obcecados em construir o negócio para o potencial dele, e com isso gerando muito valor para nós como acionistas, né? Então, resumindo, a Stone é uma empresa que ela tem uma oportunidade enorme, que ela tem uma visão de longo prazo e um propósito muito forte nessa missão, uma cultura muito forte, um time muito diferenciado para explorar essa oportunidade e gerar muito valor, tendo com isso vários atributos que a gente busca nos investimentos que a gente faz. E é uma empresa que, nesse momento, aí, olhando mais para o curto prazo, ela foi atingida de frente, porque o cliente dela, de pequena e média empresa, é um dos setores mais impactados, especialmente se você olha no varejo, os restaurantes, lojas, etc., que tiveram que fechar as portas nesse período, né? E muitas devem ter fechado em definitivo, porque não vão aguentar, não vão ter balanço para conseguir sobreviver a isso. Mas quando a gente olha para a Stone, apesar de ela ter esse impacto muito relevante na operação dela, né, o faturamento, o volume cai, o faturamento cai, enfim, é um impacto bem, bem forte por conta do segmento que ela está. É uma empresa que tem uma resiliência enorme por conta do balanço que ela tem. A empresa tem 5 bilhões de reais de caixa líquido, então se você pegasse a despesa e o custo inteiro que ela tem, ela não conseguisse reduzir nada, ela não tivesse 1 centavo de receita no ano, demoraria 5 anos para ter um problema de caixa, né? Então, a empresa tem uma posição muito forte de caixa financeira, muito resiliente, e que também tem esse traço super empreendedor, e ela está usando essa combinação para ajudar o cliente dela nesse momento, com uma série de iniciativas de ações, até algumas aquisições que eles fizeram de empresas que estão no meio disso tudo, com algumas ferramentas online para o cliente vender online, com um aplicativo que eles lançaram, que chama Compre Local, que é para você estimular as pessoas a comprarem de pequenos produtores, pequenos empresários da região próxima de onde eles estão, virtualmente, eles entregam na casa, quase como se fosse um mini rap, assim, só que da Stone, com a cara da Stone, que é muito fácil para o cliente da Stone entrar e se plugar naquilo para ele fazer vendas. E a combinação disso tudo tem levado a um resultado super interessante, e mais importante do que o resultado de curto prazo, são questões que fortalecem muito a posição da Stone, o relacionamento da Stone com os seus clientes, e que deveriam também acelerar muito a trajetória de geração de valor da empresa ao longo do tempo. Era isso que eu tinha para a dívida de Stone. Desculpa ter me alongado um pouco, como é uma tese que a gente está construindo, super entusiasmado, a gente acaba sendo um pouco mais prolixo do que a gente já é normalmente, mas é uma tese que a gente está aí super animado. Foi ótimo. De Luca, aproveitando já que a primeira pergunta aqui é sobre como que vocês estão avaliando a retomada do setor de bancos,
vou jogar essa para você. Como é que vocês estão vendo aí o setor? E como estão, se tem alguma posição mais relevante, enfim. Tá, ok. Bom, o setor nos bancos tradicionais, né, Itaú, Bradesco, Santander, a gente só tem, Banco do Brasil, a gente só tem uma posição no Banco do Brasil, que eu comentei, né, que é uma posição que a gente fez ali no meio dessa confusão toda, nível de preço assim muito atrativo na nossa visão, né, a gente pagou mais ou menos um desconto de uns 30%, 40% em relação ao valor patrimonial aí do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, só para completar aqui em cima do Banco do Brasil, depois eu volto para os bancos em geral, ele tem... o banco está bem capitalizado, ele tem uma exposição muito grande ao setor agro, né, e aos empréstimos, ao crédito consignado. São dois segmentos do mercado que a gente acha que vai passar muito bem aí nessa crise, então está menos exposto a essa potencial inadimplência que vai ter como consequência da crise. A gente viu, assim, o lado político, que é sempre uma dúvida aí no Banco do Brasil, até aqui a gente tem visto aí o Banco do Brasil relativamente defendido do risco de se tornar veículo, como já foi no passado, de política econômica e coisas do tipo, né? Então, a gente está sendo muito bem remunerado por esse risco na nossa visão. Em relação aos bancos, Itaú, Santander e Bradesco, a gente está fora dos bancos já há algum tempo, tá? A gente, historicamente, a Bogari sempre teve uma parcela bem relevante do fundo investida, particularmente em Itaú, né? Que foi uma posição assim relevante do fundo por anos. Mas desde 2018 ali, final de 18, início de 19, a gente veio reduzindo desde 2018 e terminou de sair da posição em 2019. A gente estava vendo uma dinâmica diferente, né, no setor de bancos no Brasil, que é um pouco relacionado com o que o Paulo estava falando, que é o avanço dessas empresas emergentes e dos novos modelos de negócio que têm uma proposição de valor pelo uso de tecnologia ou novos modelos de negócio, tem uma proposição de valor diferenciada em relação ao que os bancos sempre ofereceram, né? Os bancos eles estão operando aí dentro de uma estrutura de oligopólio há muitos anos, né? Então, setor muito concentrado. Então, os bancos perderam, na verdade, sempre operaram com taxas muito elevadas, né? Sempre operaram com um custo para o cliente muito elevado, né? Então, assim, em função de falta de competição. Então, hoje você começou a entrar numa realidade que o cliente tem alternativas, né? Está começando a surgir alternativas atacando não os bancos de uma forma completa, mas na maior parte dos casos, em segmentos importantes dos bancos. Então, na nossa visão, esse movimento das empresas emergentes e a evolução do mercado de venture capital no Brasil, a combinação de boas companhias surgindo, com bons modelos de negócio, bons empreendedores, colocando tração nos seus negócios e com disponibilidade de capital, na nossa visão, se tornou uma combinação desfavorável para os bancos, né? No tempo, na nossa visão, os bancos sofreriam e perderiam rentabilidade por estar acomodando a entrada desses novos players, né? Então, a gente saiu em função disso. Essa é uma questão que hoje a gente acha até que melhora um pouquinho, né? Acho que essa crise vai secar um pouco a liquidez do setor de venture capital. Então, muito desses modelos de empresas emergentes aí que estavam com muita atração, estavam trazendo uma proposição de valor boa para o consumidor final, eram modelos não sustentáveis ou autossustentáveis, né? Eram modelos que dependiam, sim, dessas rodadas de capital, né? Empresas que queimavam muito caixa. Então, acho que agora o negócio vai ficar um pouquinho diferente. Vai ser mais balanceado e a vida vai ser um pouquinho mais difícil para as startups. Agora, a gente tem uma posição relevante no setor, que é uma posição que a gente carrega desde logo depois do IPO, que é no Banco Inter, né? E essa é uma posição que a gente gosta muito. A gente acha que é um banco. O Inter, para quem não conhece, é um banco digital. Foi fundado aí já existe há muito tempo, né? Era o Banco Intermédio, né? Era um banco da família Menin, é uma família um grande histórico de empreendedorismo, né? MRV e uma série de outros negócios. E era um banco de home equity, né? Um banco pequeno de financiamento de hipoteca, que ali em 2015 o João Vitor assumiu a liderança aí do
do banco e começou a transformação digital do banco, né? Transformar esse banco numa plataforma efetivamente digital, num banco digital completo, para brigar aí com o Itaú, com os bancos grandes, né? E eles vêm fazendo um trabalho fantástico, né? O banco tem tido muita atração. Esse banco começou praticamente do zero, assim, na parte de varejo, com muito pouco cliente lá atrás, em 2015. Hoje eles já cruzaram aí os 5 milhões de clientes. Tem tido um crescimento super acelerado. A gente acredita que esse ano eles provavelmente, se não tiver uma mudança relevante de velocidade de crescimento, eles vão passar de 8 milhões de clientes. Então, estão formando uma base muito grande de clientes e uma base muito engajada, que isso é o mais importante, né? É uma base que efetivamente tem usado o Inter como um banco para o dia a dia, né? Então, 40% dessa base se diz ter o Banco Inter como seu primeiro banco, né? O banco do dia a dia, o banco transacional. E aí, o que a gente vê no Inter que é muito interessante? Por que eles vêm crescendo dessa forma, né? O Inter hoje ele tem uma proposição de valor que é muito destacada, né? Ele é o único banco digital, essa solução nova digital que é completa, né? Ele é um banco transacional completo, né? Você tem todos os serviços bancários incluídos ali dentro do Inter, sem cobrar taxas, né? Então, assim, quando você olha para vamos dizer assim, para um brasileiro de média renda, ele conseguir se desvencilhar do Itaú, lá do Santander, onde para ele ter um pacote lá de serviços bancários, cobra dele mensalmente os R$90 de taxas, isso é muito relevante dentro da renda de uma pessoa de renda média para baixa, né? Então, assim, o Inter é um banco que funciona e é o único, de todos esses novos entrantes, foi o único player que conseguiu, de fato, colocar uma suíte aí de serviços bancários completa, verdadeiramente completa, que permite você sair do teu banco tradicional, onde você pagava taxas para fazer os serviços básicos, e ir resolver seu dia a dia bancário na plataforma do Inter, né? Então, isso tem possibilitado esse crescimento acelerado. E o mais interessante nessa história é que esse crescimento todo e essa proposição de valor, diferente de outras empresas, né, do segmento, do setor, empresas de alto crescimento, ele é autossustentável, né? O custo de aquisição de cliente do Banco Inter ele é muito baixo, né? Então, assim, ele não é uma companhia que vem comprando cliente, né? Os clientes vêm vindo organicamente, né? Com custo muito baixo de aquisição, de marketing ou de qualquer custo direto de aquisição de cliente. E o banco, por mais que ainda não tenha um retorno expressivo, uma rentabilidade expressiva, ele tem um nível de retorno bem balanceado, tá? Então, a gente acha que essa combinação de você ter um banco que vem construindo uma plataforma, né, que essa plataforma ela vem melhorando ao longo do tempo, no sentido de engajar os clientes e de enlaçar os clientes e de permitir que os clientes tenham mais soluções dentro dessa plataforma, com o custo de desenvolvimento dessa plataforma baixo, e durante essa fase de alto crescimento, operando ainda com um retorno positivo, né, com a rentabilidade positiva, com lucro, a gente acha que isso é muito poderoso, né? Porque a condição de monetização do Inter está sendo construída e lá na frente a gente acredita que ela é muito grande, né? Você vai ter um banco com uma base provavelmente de mais de 10 milhões de clientes em algum momento, e com clientes que usam o banco todo dia. Então, você vai ter toda a oportunidade ali de monetizar através de linhas tradicionais bancárias, como crédito, seguros e investimentos, mas também com linhas não tradicionais de plataformas, né? Como é o caso do Marketplace, que é o que eles têm feito hoje com a solução de pagamento que eles têm, que é gerar fluxo para os marketplaces, para os varejistas e tudo mais, né? Então, a gente acha que é um caso muito interessante de alto crescimento, é um crescimento sustentado, orgânico, né? Sem a necessidade de consumir muito capital. E a gente acha que hoje, particularmente depois dessa crise, o banco ficou num descompasso assim, de valor muito grande, porque ele seguiu crescendo, né? Então, ele seguiu desenvolvendo essa plataforma, que é o que ancora a capacidade de monetização futura, e as ações caíram junto com todas as outras ações na crise, né? Então, assim, hoje você investe num Banco Inter por
market cap do banco está ao redor de 6 bilhões de reais, 6 bilhões e um pouquinho, né? A gente acha que isso é muito pouco para um banco que conseguiu conquistas tão relevantes e que tem um valor potencial tão relevante quanto o Inter. E aí, só para completar, a gente acha que o que é interessante nesse caso é que, diferente dessas outras companhias de alto crescimento, como a Stone, ou como uma Magazine Luiza, que o Paulo mencionou, que tem uma referência, né, lá fora de negócio parecido, que cresce muito há muito tempo, que cruzou vamos dizer assim, a arrebentação no sentido de se consolidar como um negócio rentável. Você, no caso do Inter, você não tem essas referências, né? Esse é um negócio meio que uma jabuticaba, você não tem nenhum banco digital em nenhuma geografia relevante do mundo que conseguiu, de fato, se tornar um grande banco com alta rentabilidade. Então, a gente acha que essa oportunidade do Inter ela vem um pouco daí. A razão da oportunidade é de não ter um comparativo claro para ancorar o valuation e a precificação do Inter. Mas a gente acha que, no tempo, se o banco seguir nessa direção e seguir construindo essa plataforma e vencer o desafio de monetização, tem muito valor ali para ser incorporado no preço da ação. Legal, perfeito. Muito bom. Nós estamos chegando aí perto do final, estouramos até um pouquinho o tempo de 4h30 que a gente tinha planejado, mas vou fazer a última pergunta aqui para o Paulo, depois a gente tenta endereçar as outras perguntas aí de maneira mais direta, no privado. É uma pergunta aqui sobre como vocês procuram evitar fraudes que ocorrem nas demonstrações financeiras. Citou aqui algumas empresas, IRB, que acho que ficou mais aí no holofote, Via Varejo, CVC, enfim, a pergunta cita aqui várias empresas, Grupo X, e falando também um pouco do risco na atual situação dessas empresas agora, né, de alguma empresa que esteja passando um momento financeiro mais complicado, dela tentar algum tipo de fraude para sobreviver ou para maquiar balanço, alguma coisa assim. Como é que vocês fazem isso nas análises, né? Não, perfeito. Acho que essa pergunta ela volta um pouco, Marco, para a essência da forma que a gente investe. Acho que teria uma possibilidade, por exemplo, quando diz identificar fraudes que nem as auditorias conseguiram perceber, né? A gente poderia até tentar fazer isso, mas acho que não seria um caminho muito produtivo para a gente não tem expertise nenhum para tentar fazer melhor do que as auditorias o trabalho delas, né? Então, por isso que eu digo que volta um pouco para a essência daquilo que a gente faz, que é muito buscar investir em boas empresas, mas empresas com pessoas excelentes por trás. Então, esse foco que a gente dá nessa parte de pessoas, ele acaba tendo vários efeitos colaterais interessantes para a gente, positivos para a gente. Então, sempre que a gente analisa um negócio na hora de tomar decisão, a gente olha muito para isso, para não só quão competentes as pessoas são, quão alinhadas elas estão com a gente, que é super importante, mas também quão éticas, quão corretas e quão consistentes elas são ao longo do tempo entre o que elas falam e o que elas fazem. Então, a gente dá um peso importante para isso. Acho que no mundo de hoje, cada vez mais isso vai ser um assunto relevante, não só porque é bonito falar de ética e é legal colocar e falar disso, mas porque cada vez mais, até quando a gente olhar na arena ali da batalha das empresas, dos negócios, os consumidores vão exigir cada vez mais, tem essas questões todas de ESG, né, de Environmental, Social e Governance, que cada vez mais são relevantes e que as empresas que tiverem boas diretrizes do ambiental, do social e de governança, e aí entrando em governança, essa questão da ética e de fazer da forma certa, é uma questão super importante. As empresas que incorporarem isso bem, elas vão ter um diferencial competitivo ao longo do tempo. Então, a gente faz porque a gente acredita em tudo que a gente faz, a gente faz da forma correta, a gente quer estar investido, se associando a empresas que fazem também da forma correta. Então, a gente checa muito essa consistência ao longo do tempo, e se tem coisas que para a gente parecem shady, a gente acaba evitando investir em empresas desse tipo. Mas a gente também acha que cada vez mais essa questão aí, até um pouco mais ampla, não só de fraude, né, e de ética, mas até de preocupação social e ambiental, ela vai ser mais relevante, mais central para as empresas no ambiente de consumo mesmo. Acho que tem algumas empresas que já fazem isso super bem, como a Natura, que já tem isso enraizado nos valores dela há muito tempo, que ela tem lá o tal do Triple Bottom Line, que ela é não só para lucro, mas também para questões ambientais e sociais. E a gente acha que isso ao longo do tempo não vai ser uma coisa bonitinha, mas sim vai ser um diferencial competitivo, e à medida que ganhar força,
vai ser quase que uma necessidade para a sobrevivência dos negócios. Então, é um tema que a gente tem gasto bastante tempo, ainda está super engatinhando nele, né, porque é um tema bastante novo, que a gente sempre teve uma preocupação grande, especialmente desse lado da ética, mas também acho que ao longo do tempo a gente está construindo e entendendo como incorporar essas variáveis no nosso processo de investimento, quão relevantes elas podem ser para a trajetória de ação de valor das empresas, e eu acho que isso acaba ajudando, né, voltando para a pergunta, né, essa nossa essência de focar muito nas pessoas acaba ajudando a gente como um efeito colateral a evitar situações como essas que a pessoa que perguntou citou. Perfeito. Bom, acho que com isso a gente encerra a parte aqui. Muito obrigado, Felipe, Paulo, pela presença. Foi ótimo, a gente podia ficar aqui falando mais 1, 2, 3 horas sobre os cases, sobre as empresas. Obrigado mesmo pela participação, obrigado pela participação de todo mundo. Acho que o Dan vai dar a palavrinha final aí para falar um pouquinho, mas muito obrigado pela participação. Bom, queria só encerrar aqui, já que eu fiz a abertura, dizer que a gente abriu dizendo dos desafios e da grande incerteza que a gente tem no cenário, que nem nós na TAG, nem os principais gestores do Brasil têm a bola de cristal, mas que a gente tem convicção que no médio e longo prazo essas crises trazem oportunidades. A gente conseguiu ver aqui alguns poucos exemplos disso, né, no setor de saúde, e a gente já viu esse processo de consolidação, de crescimento do setor de saúde em outros países em desenvolvimento, né? O caso da China foi muito emblemático, né? A China passou de um país pobre para um país desenvolvido, e se vocês olharem o que aconteceu dentro da Bolsa da China, o crescimento dessas ações do setor de saúde e do setor de tecnologia, em detrimento da velha China, que era setor industrial, e acho que é um pouco o processo que a gente pode vir a passar aqui no Brasil, e o índice Bovespa deixar de ser deixar de refletir exatamente o que está acontecendo no mercado. Acho que só para encerrar aqui, dizer que a TAG, como investidor, tem alocações relevantes tanto na Velt quanto na Bulgaria. Não são investimentos e fundos que vão estar abertos para qualquer plataforma, para qualquer investidor. São fundos que ficaram fechados muito tempo, e quando eles abrem para clientes muito parceiros, como é o caso da TAG, e a gente teve, eu falei aqui no começo, a sorte e o mérito de conseguirmos fazer alocações relevantes nesses dois fundos nas aberturas que eles fizeram recentemente. Então, só para finalizar, queria agradecer de novo o Paulo e o Felipe. Acho que deu para ficar claro aí as enormes oportunidades que tem no mercado, e acho que como investidores a gente na TAG vai continuar buscando portfólios balanceados, sempre Desculpa, gente, tocou aqui tocou o celular, desculpa. Sempre tentando medir os riscos do cenário, às vezes operando mais na defensiva, mas nunca perdendo o foco na ofensiva, que a gente precisa ter portfólios diversificados que no médio e longo prazo vão dar retornos consistentes com uma volatilidade moderada, especialmente num Brasil que está com a taxa Selic, o CDI aí em 3%, tudo indica que ela vai para 2,5%, 2,25%, quiçá 2%, com um cenário de inflação muito baixa e recessão muito alta. Então, de novo, obrigado, Felipe, obrigado, Paulo, obrigado, Marco, pela moderação. De novo, agradecer aos nossos colaboradores na TAG que fizeram esse evento acontecer, e a gente espera que vocês, participantes, tenham aproveitado e que tenha sido de bom uso aí essas informações, e a nossa ideia é que daqui para frente a gente tenha alguma periodicidade nessas conversas, mas fazer em fóruns um pouco mais exclusivos e tentando trazer coisas um pouco fora da caixa do que a gente tem visto aí no mercado. Obrigado a todos aí, uma boa tarde. Show de bola. Obrigado, Marco. Obrigado, Dan. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. E obrigado, Deluca, também, dividir comigo isso aí. Obrigado aí, Paulo. Obrigado a todo mundo aí pela atenção, pelo convite, confiança e tudo mais. Obrigado, tá?